Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. São 17 horas e 12 minutos, horário Bom Retiro. Numa segunda-feira, já estamos quebrando nossa tradição e ao invés de gravar na terça, nós estamos gravando numa segunda-feira. Culpa de quem? Do judeu errante, o Samuel, que pediu para trocar. E eu estou emocionado porque finalmente a gente atingiu o objetivo desse podcast, que é ter alguém em Israel. Fisicamente em Israel, finalmente, no 4º episódio, nós temos Samuel em Israel. Eu estou aqui em New Jersey, né, na terra prometida de New Jersey, mas o Samuel está aí em Israel. Então, eu já vou passar a bola para você, primeiro papo, nós vamos falar agora coisas sérias, dramáticas, épicas, sobre os reféns. Então, bola com você, Samuel. Obrigado, realmente, o judeu errante pode-se dizer voltou para casa. Se eu estou em Israel, ainda que seja uma passagem temporária dessa vez, vim acompanhar um grupo de 15 professores universitários que a Stand With Us trouxe para Israel para conhecer a realidade maravilhosa desse país. Hoje nós estivemos visitando o entorno de Gaza, o local onde foi realizado o festival de música, um cemitério de automóveis que tem 1.600 automóveis que foram destruídos pelo Hamas no dia do ataque, e visitamos o kibbutz de Nir Oz, que foi um dos mais afetados, onde 25% da população ou morreu ou foi sequestrada, e ainda tem membros sequestrados em Gaza. Então foi um dia realmente... Mas a boa notícia, alguns moradores de Nir Oz agora libertados, né? Foram libertados. Eu queria só terminar o relato de hoje dizendo que alguns dos professores saíram de lá chorando. Então é realmente um impacto enorme. Mas a boa notícia da semana foi que na quinta-feira eu tive a oportunidade de estar na Praça dos Sequestrados. Aí no Brasil a gente chama de Praça dos Reféns, mas a tradução correta é a Praça dos Sequestrados, onde eles têm uma vigília permanente das famílias dos sequestrados, mostrando quem eles são, quais são os esforços que estão sendo feitos para libertá-los. E lá num telão enorme ao lado de um relógio que mostra que fazem 486 dias, tantas horas, tantos minutos que os sequestrados estão em Gaza. O telão mostrou a libertação dos reféns na quinta-feira. Foram 3 na quinta-feira, 3 no sábado, numa cena que foi emocionante e que acabou com os nervos de quem estava lá, porque a Jihad Islâmica dessa vez, não foi o Hamas que libertou os reféns, foi a Jihad Islâmica, e eles fizeram realmente um outro espetáculo de horror, fazendo os reféns passarem numa multidão onde qualquer coisa podia ter dado errado e levado à morte deles. Então foi muita tensão, mas finalmente esses 3 reféns conseguiram chegar no hospital, encontrar suas famílias e hoje estão em casa como pessoas livres. Eu fui editor de jornal, então eu já escolhi como ex-editor de jornal uma das fotos do ano. A pronúncia que a gente usa aqui é Moses, eu não sei como você chama o refém de 80 anos de Nir Oz. A imagem, para mim, é uma das imagens já do ano, em janeiro, ele caminhando no meio daquela multidão de terroristas, aquela cara impávida, sabe? E todos os relatos que eu ouvi, hoje eu ouvi um relato do jornalista do Idiota Haronot em inglês, como eram as condições de cárcere do Moses. Numa celinha, ele fazia questão de caminhar todo dia para se manter em forma e fazendo exercícios de geometria e matemática para manter a mente sadia e firme. E como ele sabe tudo de agricultura, ele prometeu que um dia ele vai voltar para Gaza e ensinar em Gaza agricultura. Sabe? A imagem, a força dele, sabe, fundador de Nir Oz, aquela geração de kibbutzniks,
aquele pessoal, sabe? Impressionante, sabe? A força dele aos 80 anos. Sabe? E a outra refém de Niroz, que não queria sair antes. As histórias que eu vi de vários reféns falam, não, há prioridades. Tem gente que deve sair antes. O Siegel, o refém americano israelense, também, gente que queria que ele saísse antes, porque ele já tinha mais de 60 anos. As jovens falam, não, ele sai antes, prioridade. A fortitude, como se diz, né? E a resiliência desses reféns é um negócio, como você falou, de chorar. É de chorar. Agora, imagina, Caio, o dilema que essa sociedade está vivendo. Eu não deixo nunca de lembrar do conceito da escolha de Sofia. Imagina a família de um refém jovem. Por um lado, tá certo, vamos escolher o refém mais velho, que é aquele mais vulnerável. Por outro lado, imagina um refém de 80 anos é libertado e ele tem mais alguns anos para viver, e isso pode eventualmente custar a vida de um refém de 24 anos que, ao longo das semanas seguintes, morre no cativeiro. É realmente uma situação impossível de se avaliar e que remete também àquela discussão que está em voga desde o começo da guerra, do que é mais importante, libertar os reféns ou o conceito geopolítico estratégico de destruir os terroristas e impedir a libertação dos terroristas que estão presos em Israel. Essa discussão continua até hoje na sociedade israelense, mas a maioria absoluta dos israelenses é a favor de libertar os reféns pagando qualquer preço. Depois nós vamos ver como resolvemos. Esse é o ponto essencial. Né? Que o cálculo político a gente sabe, né? Eu estou impressionado. Eu tive em Niroz, como você, tudo que você fez, eu fiz em março, né? A gente conversou, mas pelo menos você pôde agora presenciar ao menos um pequeno consolo em meio à tragédia. E a gente está conversando numa segunda-feira, a gente não sabe o destino das crianças Bibas. Que são de Niroz também. Exatamente, eu tive hoje na casa deles. E é impressionante, pena, em algum momento talvez a gente tenha essa conversa em vídeo e eu poderia mostrar que a casa dessas crianças está completamente intacta. Em volta deles tudo foi queimado, as casas foram destruídas, a casa deles está intacta, o que mostra que esses terroristas entraram na casa com o objetivo de retirar a família e levá-los como reféns. E o pai foi libertado nessa última rodada sem saber o que aconteceu com os filhos e com a esposa. Então, e a esposa. A outra grande imagem, a gente pensa nas grandes imagens, é a imagem do dia do 7 de outubro, da mãe protegendo os dois filhos, né, no momento do sequestro. A cara de terror. E o pai sem saber que eles foram sequestrados. Exatamente. E agora sem saber se eles estão vivos ou não. Não, é um negócio... É curioso, eu não sei se eu falo, eu tenho inveja de você que você presenciou isso, como, sabe, uma situação tão atroz, sabe? Você está em Niroz, sabe, que há várias tragédias, mas o número que você falou é essencial, que 25% da população de Niroz morta ou sequestrada. Se não me engano, nos números nessa negociação agora dos 33 reféns vivos ou mortos, sendo libertados, 12 são de Niroz. E a gente não sabe exatamente, né, o que vai voltar. Tem Exatamente. 79 reféns ainda que estão nas mãos do Hamas e ninguém sabe quantos estão vivos, quantos estão mortos. Sendo assim, sendo uma morbidez matemática, calcula-se que se metade estiver vivo, entre aspas, uma boa notícia. E estamos entrando agora, dentro desse assunto, nessa supostamente segunda fase das negociações para estender. Elas não começaram nessa segunda-feira porque Netanyahu já está em Washington para o seu encontro, né, com o Trump e outras autoridades americanas, e nós vamos gravar essa conversa antes das conversas entre os dois dirigentes. Muita notícia, nós vamos ser atropelados pelos fatos,
provavelmente, né? Mas nós temos que conversar disso, nós não vamos fugir. Nós vamos especular. Do especular. Como está todo mundo especulando, sem parar, dando um contexto, Netanyahu chega numa situação, ele está todo posudo, por quê? Nenhum dirigente estrangeiro dormiu tantas vezes na casa dos visitantes em frente à Casa Branca. É a 14ª vez que ele dorme na Blair House. Sabe? Ele já estava todo feliz que ninguém tinha feito tanto discurso no Congresso. Ele passou o Churchill, né? Agora ele vai bater outro recorde, né? Então, como ele está muito posudo, a gente sabe o que vai acontecer. Primeira coisa, você está em Israel, eu ouço muito podcast israelense, né? E tem os sarcasmos sobre o Netanyahu, né? Que ele finalmente foi para Washington para conversar com o primeiro-ministro de Israel. O primeiro-ministro de Israel é o Trump, não o Netanyahu. Então ele foi ouvir as instruções, a pessoa que está mais ou menos formulando qual vai ser a estratégia de Israel, não só em Gaza, como para o Oriente Médio. Então se faz essa piada. Israel, finalmente, nós vamos ouvir a opinião, as decisões do primeiro-ministro de Israel, Donald Trump, né? É uma brincadeira, mas tem um fundo de verdade. Tá? Porque o Netanyahu está numa situação que ele não está acostumado. Ele consegue atropelar, enrolar políticos israelenses, ele tem um prontuário disso. O Biden ele fez um monte de coisa que ele queria com o Biden. Agora, com o Trump, encarar a fera é complicado. Então, o que ele vai fazer agora? Eu queria a tua opinião. Tudo que se ouve muito aqui nos Estados Unidos, e também que eu ouço da imprensa israelense, é o seguinte: por ele, o Netanyahu não quer avançar o acordo para a segunda fase, ele gostaria de prolongar a guerra, enquanto a prioridade do Trump é outra. Ele quer, embora ele seja cético sobre o sucesso do cessar-fogo como um todo, ele quer avançar o cessar-fogo como parte daquilo que a gente chama de big picture, né? A normalização de Israel com a Arábia Saudita, passando por alguma questão com a Palestina, e a questão que, para o Netanyahu, é mais urgente, o que fazer com o Irã. Ele tem uma posição muito mais de falcão, o Bibi, sobre isso, enquanto até agora os sinais, como sempre, de uma pessoa como o Trump são ambíguos, né? Tentar especular o que o Trump quer fazer no Irã, sabe? Nós estamos numa margem de irresponsabilidade muito grande, porque os sinais, como sempre, ele está fazendo, tudo que ele está fazendo nessas 2 primeiras semanas de governo, ele está completando na segunda-feira 2 semanas, são sinais ambíguos. Mas o fato é que essa é a reunião, talvez, mais importante que o Bibi já teve com o dirigente externo. Ele está conversando com o primeiro-ministro de Israel. É uma coisa muito importante para ele. Te passo a bola, o que você acha? Na verdade, ele está dando um privilégio para o Netanyahu. Essa pelo menos é a visão que o Netanyahu tem, com muito orgulho de ser o primeiro líder estrangeiro a ser recebido pelo Trump. Mas, eventualmente, esse é um tiro que pode sair pela culatra, porque talvez o Trump tenha interesse em resolver esse problema primeiro, para depois poder cuidar do resto. Agora, muito curioso que o que nós vemos o Trump expressando são medidas em relação ao comércio, aumento de tarifas para importação de produtos de outros países, ele aumenta as tarifas do México, depois congela o aumento. A gente está vendo que não tem uma direção muito clara para aquilo que o Trump diz que quer fazer. E talvez isso aconteça aqui também. Na semana passada, o Trump declarou que 1,5 milhão de palestinos têm que sair da faixa de Gaza e ser mandados para o Egito e para a Jordânia. É uma coisa inconcebível. Eu dei o prêmio Bom Retiro na semana passada para o Trump por causa disso. Vamos ver o que isso alavanca agora. Não vai haver um processo tranquilo nessa negociação para definir o que acontece com a guerra em Gaza. Nós estamos também no meio de uma transição do comando das Forças Armadas israelenses. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas o Hamas mostrou o poder que ainda tem, especialmente nessas negociações para libertar os reféns e na forma como os reféns foram libertados. Eles estão uniformizados, estão armados, onde eles quiseram, eles conseguiram estruturar a transferência como um espetáculo. Então, eles estão lá e provavelmente vão ficar lá
durante um bom tempo, mesmo que essa guerra continue, mesmo que essa guerra não se transforme numa operação temporária de ações cada vez que os israelenses acreditem que existe uma ameaça terrorista. A demanda israelense por controlar a fronteira do Egito já está com uns bons buracos, porque já está se falando de quem vai controlar a passagem de mercadorias do Egito para a faixa de Gaza, no famoso corredor de Netzarim, que os israelenses tiveram que abrir para permitir que a população passe do sul para o norte, já tem empresas privadas americanas de segurança controlando quem atravessa esse eixo. Então nós estamos vendo uma dinâmica muito ampla e eu não acredito que o Netanyahu volte dos Estados Unidos para Israel com alguma fórmula pronta. Ele vai sofrer pressões. De novo, não vamos especular aqui porque nós não sabemos qual é o interesse efetivo do Trump e a questão da eliminação da faixa de Gaza de uma parte da população palestina, com certeza é uma bravata para colocar o bode dentro da sala e depois vamos ver qual é a medida razoável que pode ser tomada nesse sentido. Eu acho que podemos especular sobre tudo, depois de tudo que você falou, mas o Trump tem alguns... Ele é uma pessoa muito incoerente, inconsistente em muita coisa, muito explosivo, mas alguns pontos ele está focado. De fato, no legado histórico dele em política externa, ele quer aprofundar os acordos de Abrão. Sabe? E se for o caso, se o Netanyahu for o empecilho para a construção do que ele quer, ele vai como um trator para cima do Netanyahu. Sabe? A ilusão achar que eu sou amigo do Trump. O Trump é amigo do Trump. Não existe amizades ou inimigos eternos com o Trump. Ele demorou muito, vamos lembrar, muito como ele demorou para perdoar o Trump, o Bibi, por ter dado parabéns ao Biden, porque ele ganhou a eleição. Sabe? Ele ficou ali e depois os problemas que eles já tiveram no primeiro mandato do Trump, na questão, quando ele deu um chega para lá no Bibi sobre a questão de anexação. Eu não duvido agora que, como o Trump é transacional, ele é capaz, como de um dia, falar, olha, tem que mandar os palestinos para a Jordânia, para o Egito, tudo bem, no pacotão que eu vou negociar com a Arábia Saudita, com Israel, etc., eu vou aceitar, digamos, uma anexação light, leve, como já o Ehud Barak e Olmert se falava dos grandes blocos de assentamentos, como Ariel. Né? Então, pode ser, a gente realmente não sabe. Agora, só para não incompridar muito, um ponto importante, você tem toda a razão, é histórico a proeza do Bibi de ser o primeiro dirigente que vai estar carnalmente com o Trump, mas a primeira conversa telefônica do Trump com o dirigente estrangeiro foi com o príncipe Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita, que prometeu uma coisa que deixa os olhinhos do Trump arregalados. Ele prometeu investir trilhão de dólares nos Estados Unidos. Então, todo mundo aqui está tentando conquistar as boas graças, inclusive prometendo dinheiro para o Trump. Então, claro que o Netanyahu tem poder de barganha, ele é um político hábil. Se a gente pensar agora o Trump no segundo mandato, há pouquíssimos sobreviventes no poder do primeiro mandato do Trump, e um dos raros, quem é, obviamente, é o Bibi. Então, muito curioso, eu acho que já especulamos bastante, eu acho que nós vamos ter mais papo sobre isso a semana que vem. Queria que fazer apenas uma primeira, depois de fazer a provocação, uma coisa curiosa sobre reféns, sobre Trump. Nós temos uma situação muito bizarra em Israel e nos Estados Unidos, Israel menos. Os israelenses gostam do Trump. A gente sabe que é um dos raros países em que ele tem alta taxa de aprovação, e agora as pesquisas recentes mostram uma coisa. Eu vi uma pesquisa da Universidade Hebraica muito interessante, dizendo que a imensa maioria dos israelenses aprovam o que o Trump está fazendo, confiam no Trump, querem esse aprofundamento dos acordos de Abrão, e, muito interessante, a gestão do Trump, sobre a condução do Trump, toparia o Estado palestino. Então, essa confiança no Trump é muito grande, inclusive, o que é muito curioso, os judeus americanos que não engolem o Trump, não votaram no Trump, são pró-democratas,
também, como os israelenses, estão elogiando Trump e Witkoff, o enviado especial dele. Acabei de ver um material do J Street, que é o lobby de esquerda, o lobby sionista de esquerda, em contraponto ao AIPAC, que é o mais poderoso, mais visto como de direita, também elogiando Trump e o Witkoff. Em parte, eles sabem o seguinte: nós temos que inflar o ego do Trump. Ele que vai dar a solução, porque se para todo mundo o vital, a questão premente para todo mundo é a libertação de todos os reféns, e se sabe que quem pode conseguir isso com êxito é o Trump. Ele que vai pressionar todo mundo. Então nós estamos vendo essa situação. A esquerda sionista e os judeus americanos elogiando o Trump. Apoiando o Trump, mas é isso. Nós estamos numa fase, esses conceitos de esquerda e direita estão muito fluidos hoje em dia, né? Então, eu vi uma coisa curiosa, só queria fazer uma rápida provocação antes de ir adiante. Você deu uma entrevista para a TV Record, e no press release da TV Record, sobre a entrevista com o professor Samuel Felder, diretor acadêmico do Stanford, estava escrito: ele conversou com a gente sobre a troca de reféns. Os reféns israelenses e os reféns palestinos. É um negócio, realmente, tem que ter uma paciência com a imprensa brasileira nessas horas. Se você tem algum comentário, ficar mais vermelho do que você já está, pode ficar. Ninguém está Não, vai ter uma reação muito clara a próxima vez que eles me convidarem para uma entrevista. Porque, obviamente, chamar os prisioneiros palestinos em Israel, aqueles condenados à prisão perpétua pela morte de dezenas e dezenas de civis israelenses em atentados à bomba, atentados suicidas, atentados que foram, obviamente, promovidos por esses que estão presos, porque os suicidas, é muito bom que tenham se suicidado. Não faz sentido nenhum equipará-los aos reféns civis que estão na faixa de Gaza. Agora, só um comentário sobre a questão da pressão do Trump que pode ser exercida sobre o Netanyahu. Quando você coloca muito bem que tem uma aprovação pela criação de um Estado palestino independente no contexto de um rearranjo geral, o foco que tem que ser colocado é na condição para a criação desse Estado palestino. Então, primeiro, nós estamos falando, como você colocou muito bem, da absorção dos grandes blocos de assentamentos, que é a base da negociação do Barak, a base da negociação do Olmert, mas, por outro lado, isso implicaria na retirada da maioria dos assentamentos da Cisjordânia. Nós estamos falando de alguma coisa em torno de 50, 60 mil colonos, que são os mais radicais, aqueles baseados no nacionalismo religioso, e na exigência de que esse Estado palestino seja totalmente desmilitarizado, que o Vale do Jordão, a fronteira entre esse Estado palestino e a Jordânia e, eventualmente, a fronteira do acesso à Síria, estejam controlados pelos israelenses. Então, uma coisa é falar, eu aceito a ideia fundamental de autodeterminação dos palestinos e criação de um Estado palestino independente. A outra é quais são as condições que permitiriam que isso se tornasse aceitável para a maioria da população israelense depois do 7 de outubro. No 6 de outubro, nós tínhamos um desenho dessa possibilidade de aprovação. Depois do 7 de outubro, isso mudou fundamentalmente. Mas o paradigma nisso é o seguinte, é curioso, a chamada frase, Nixon vai à China. Vamos traduzir isso para quem está nos ouvindo. A ideia é que você às vezes precisa de uma pessoa muito conservadora para ter a credibilidade para fazer as concessões, como tivemos Nixon, que normalizou relações dos Estados Unidos com a China, foi o Begin que fez o primeiro acordo de paz de Israel com o inimigo, que foi o Egito, e por esse paradigma fica muito mais fácil, depois do que tudo a gente conversou sobre semana passada, da decepção com Oslo, dos acordos de Oslo, que quem conduziu isso por Israel não era nenhuma florzinha, era o Rabin, que não era uma pomba, a gente sabe disso, que tanto ele como o Sharon foram generais que constataram, em um certo momento histórico, que essa questão de ou um acordo de paz, ou sair de Gaza, como o Sharon, era do interesse estratégico de Israel, e que isso exige, obviamente, você
como dizia o Rabin, você negocia com inimigos, não com amigos. Então, quem sabe a gente ainda vamos estar aqui vivo para ver o Trump em Oslo recebendo o Prêmio Nobel da Paz. E para dar um tom leve, se ele não ganhar o Prêmio Nobel da Paz, sendo Trump, ele inventa o Prêmio Trump e dá para si mesmo. E talvez ele até mereça esse prêmio. Né? Então, falando em prêmio, bomba, sabe? Pegou um gancho aqui. Então vamos dar umas premiações, né? Você quer dar primeiro? Você tem só prêmio negativo ou positivo? Bom retiro ou mau retiro? Eu sempre tenho prêmio negativo. Eu quero sempre criticar aqueles que estão perturbando a nossa vida, e o meu prêmio mau retiro vai justamente para essa organização terrorista abominável, a Jihad Islâmica. Se é algo que alguma coisa pode ser considerada pior que o Hamas, é a Jihad Islâmica, que organizou aquele teatro na quinta-feira para a libertação dos reféns, algo que mexeu com toda a sociedade israelense. Imagino que com qualquer um que tenha assistido aquelas cenas de horror, depois de 485 dias de prisão em túneis, houve reféns que tentaram reagir no momento do sequestro, e se sabe agora que eles ficaram presos sozinhos em jaulas nos túneis. Quer dizer, não só ficaram nos túneis sem poder ter contato com ninguém que eles tivessem conhecimento, mas ficaram em jaulas a maior parte do tempo. E depois termina esse processo com aquela cena horrenda deles sendo ameaçados por aquela turba de terroristas ensandecidos e armados, sem saber se eles iam conseguir chegar na ambulância da Cruz Vermelha. Prêmio mau retiro para eles. O teatro do terror, né? Para compensar o teu mau retiro, eu vou dar 2 prêmios positivos. Então, o primeiro, eu vou dar um prêmio que eu vou inventar agora, vou esnobar meu hebraico, é o excelente retiro, como nas aulas que eu tinha no Renascença, Metsuyan. Eu nunca esqueci a palavra, eu nunca recebi o Metsuyan, então, um prêmio ótimo, excelente, eu vou dar para os reféns. Sabe? Eles merecem tudo, sabe? Não há limite, sabe, porque eles passaram e essa fortitude que eles exibiram, sabe, até o final, sabe, até o final. E não vamos esquecer uma coisa importante, sabe, 5 tailandeses. Eu acho que não podemos esquecer que entre os reféns libertados, 5 tailandeses, e eu li hoje que o governo de Israel decidiu dar residência permanente para os 5 reféns tailandeses, que eram trabalhadores agrícolas. Eu esqueci onde que eles trabalhavam, em qual kibbutz que eles trabalhavam. Não era Niroz, eu acho que era um outro kibbutz. Eu não me lembro agora. Pode ser Kfar-Aza. Eu não me lembro agora. E o prêmio, historicamente, para mim, um bom retiro, para que eu vou dar? Netanyahu, tá vendo? Eu vou dar um prêmio, por quê? Pela escolha que ele fez do novo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, o general Zamir, Eyal Zamir. Foi uma escolha correta, sabe? É um militar veterano, já de pijama, e é importante, não está associado ao fracasso dos... De pijama não, pijama quer dizer aposentado. Não, no sentido que não está nativa, né? Não estava mais nativa, absolutamente nativa. Não, como ele está nativa, então eu errei. Judeu errante errou. Ele não poderia ser nomeado chefe do Estado-Maior se não fosse... Se não tivesse nativa, Sim. Porque ele tinha sido chefe do Comando Sul, que era Gaza, mas até 2018. Tem uma experiência muito com blindados, que foi um problema muito importante. Sentimos isso que não houve. Aliás, lembrando que Niroz foi o kibbutz em que o exército não chegou, no dia 7 de outubro. Mas foi uma escolha... depois errei, tudo bem, errei. Não é de pijama. Judeu errante, certo? Judeu errante, claro. Errei, demorei quase no final, aguentei sem errar quase até o final, mas foi corrigido pelo outro judeu errante. Um corrige o outro aqui. Não tive Metsuyan aqui hoje. E foi uma escolha correta do Netanyahu, uma escolha que todo mundo aprovou em Israel, inclusive a oposição, né? Porque é um cara sério e que está limpo. O meu medo só, sendo Netanyahu, é que ele deu esse bom passo, antecipando o mau passo, que pode ser a demissão do diretor do Shin Bet, da segurança doméstica, que é um caso complicado, que além de o Shin Bet de zelar pela segurança contra terroristas, também
pela combate, investiga o próprio governo, em caso de má conduta, de corrupção, e o Shin Bet está investigando o Netanyahu. Então é muito complicado isso, mas no caso do Zamir, eu acho que está merecido o bom retiro para ele. Ok, eu quero fazer então um comentário sobre essa eleição. Eu concordo com você, porque ele é uma excelente escolha, mas isso também pode mandar um recado que pode ser bastante complicado. Isso pode significar que o establishment de segurança em Israel está preocupado com o que pode acontecer no Egito, porque Correto. nós estamos passando de um paradigma em que a segurança de Israel está baseada na capacidade da Força Aérea para um novo paradigma que retorna o foco do investimento militar, eventualmente, para forças terrestres e blindadas. Isso, com certeza, já vai acontecer em todo o entorno da faixa de Gaza. Nunca mais a fronteira de Gaza vai ficar desguarnecida, mas também pode significar que existe uma preocupação com o rearmamento do Egito e o que está acontecendo na Península do Sinai, que tem a ver com os acordos de paz que você mencionou, conduzidos pelo Begin, e que podem eventualmente sofrer algum tipo de tensão no futuro próximo. Assunto mais leve, você disse que tem uma dica, não uma dica política, mas uma dica geoculinária. Uma dica gastronômica, vamos... Geoculinária, por isso vai, geoculinária. Isso, vamos terminar com um aspecto positivo essa nossa conversa. Eu, quando estou em Tel Aviv, nunca deixo de ir comer shawarma, o que aí no Brasil muitas vezes é chamado de churrasquinho grego, mas de excelente qualidade, de carne de carneiro, que é uma delícia, ao lado do chamado Shuka Carmel, que é a feira livre permanente aqui em Israel. Churrasquinho grego, shawarma Rambam, na rua Rambam, encostado no Shuka Carmel, feira livre aqui de Israel. É a dica culinária para quem não quer gastar $100 num restaurante de luxo e quer comer muito bem, pelo que no Brasil é um valor muito alto, mas aqui é considerado uma pichincha. Leva os professores para lá. Você levou os professores? Vamos levar, estão no programa com certeza. E eu perdi uma boquinha livre falando em culinária ontem. Meu sobrinho me convidou, eu não consegui ir no Zeibars. Uau! Na Broadway, no Upper West Side também. Perdi essa dica. Mas quem puder vai no Zeibar. Eu perdi boca livre no Zeibar. Tem que ser muito... Mau retiro para mim, mau prêmio. Fui burro, duplamente burro. É isso, Samuel. Eu acho que eu acabei, né? Tardar da hora, nessa segunda-feira. Então, obrigado aos ouvintes. Episódio 4 vai ao ar nessa terça-feira. Vocês já vão estar vendo. E a gente reconversa semana que vem. Obrigado a todos. Na terça-feira que vem estaremos aqui. O podcast Levante é uma produção da Stand With Us Brasil. Captação e edição, Victor Livy. Direção e finalização, Dinho Lima. Identidade visual, Camila S. Kuckerman.